A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar a lição 11 da Escola Bíblica Dominical. A lição 11 da Escola Bíblica Dominical que tem como tema o presbítero, bispo ancião. A nossa leitura bíblica em classe, Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7 e 1 de Pedro, capítulo 5, do 1 a 4. O objetivo geral da lição, apresentar a importância da função do presbítero. Objetivos específicos. Primeiro, definir o termo e a função do presbítero. Segundo, destacar a importância do presbítero. E terceiro, pontuar os deveres dos presbíteros. Nossa lição é dividida em 3 pontos. Primeiro, a escolha dos presbíteros. Primeiro subponto, significado da função. Segundo subponto, a liderança local. Terceiro, as qualificações. E o segundo ponto, a importância do presbitério. Com o primeiro subponto, o significado do termo. Segundo, a atuação do presbitério. Terceiro, a valorização do presbitério. E o terceiro ponto, os deveres do presbitério. Primeiro, apacentar a igreja. Segundo, liderar a igreja local. Terceiro, ungir os enfermos. E a nossa conclusão. Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem comentado, você que tem curtido, dizer muito obrigado, continue fazendo isso, que é para que nós possamos fazer mais vídeos como esse. Hoje nós vamos estudar a lição 11, leitura bíblica em classe. Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, que vai dizer assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, bom como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de toda ganância. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por topa e ganância, mas de bom ânimo, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Verso 5 ele vai dizer: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, cuidando do rebanho. Pedro ainda vai dizer: não por força, mas voluntariamente, nem por topa e ganância, mas de ânimo pronto. Tá vendo? Veja que ele deixa bem específico aí para os presbíteros da igreja. Presbítero ou pastor, que também é quase a mesma coisa, né? Porque tanto o presbítero como o pastor estão ali para apacentar as ovelhas. Textuário. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero. Tito capítulo 1, verso 5. Nossa verdade prática vai dizer: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Pessoas idôneas. Pessoas sem mancha, pessoas sem mácula. Por isso que lá em Tito ele vai dizer logo, né? Convém que o bispo, no versículo 7, seja irrepreensível como bom dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe e ganância. Por isso que ele vai dizer, né, que tem que ser idôneo, pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja, para auxiliar na administração da igreja. A nossa introdução, ela vai dizer assim: a função do presbítero também chamado de bispo ou de ancião, surgiu logo no princípio da igreja. Barnabé e Paulo instituíram anciões nas igrejas locais que haviam fundado na Ásia, reproduzindo algo que já havia em Jerusalém, visto que também se nota que em Jerusalém havia também anciões, conforme se verifica de textos como Atos 11, verso 30, onde se verifica que a igreja de Antioquia ajudou os crentes de Jerusalém numa época de fome,
tendo mandado ajuda para os anciões daquela igreja. São, portanto, duas as funções eclesiásticas, presbítero e diácono, criadas pelos apóstolos para existirem nas igrejas locais. Funções estas que não podem ser confundidas com títulos e cargos, que ao longo da história da igreja foram surgindo numa burocratização, que até se compreende diante do crescimento da igreja enquanto organização. Entretanto, todos os títulos surgidos ao longo da história da igreja se resumem a estas duas referidas funções, né? Presbítero, diácono, todos são o quê? Servos, estão ali para servir a igreja de Cristo. O nosso primeiro ponto vai dizer assim, né, a escolha dos presbíteros vai dizer a função, né, o significado da função, significado da função presbítero. Aí ele diz aí para nós no primeiro subponto. Nas igrejas neotestamentárias, o presbítero era o discípulo que, tendo alcançado maturidade doutrinária comprovada elevada, era estabelecido formalmente para exercer um de seus ministérios de liderança eclesiástica. No princípio da igreja, o conselho eclesiástico era constituído por presbíteros. Foi esse conselho que aprovou o ministério do jovem obreiro Timóteo. O apóstolo Paulo lembrou acerca do reconhecimento do seu ministério, aprovado por esse conselho de obreiro da seguinte forma: não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. É possível que os presbíteros cristãos tenham tido sua origem a partir dos presbíteros da sinagoga judaica, cujas características poderiam ter sido em parte mantidas pelos apóstolos. Essa hipótese considera o fato de, nos primeiros tempos do cristianismo, os discípulos de Cristo não terem se reunido para cultuar ao Senhor em prédios próprios. Seu culto no século I era simples, reunindo-se em casas, sinagogas e no templo. A gente vai ver isso aí em Atos, capítulo 2, versículo 46 e Atos 3, verso 1. Como exemplo, o texto de Tiago 2:2 registra o termo sinagogue, comumente utilizado para a descrição das sinagogas judaicas, sendo ainda utilizado para descrever a Assembleia de Cristãos nos primeiros anos do cristianismo. Veja que já foi uma coisa, já vem sido criada, eles adotaram quase o mesmo sistema, né, das sinagogas judaicas, onde tinham lá os presbíteros, e os apóstolos continuaram da mesma forma, né, usando o termo presbítero para auxiliar na liderança local. O nosso segundo subponto vai falar liderança local. O apóstolo Paulo se preocupou muito com a liderança local, como podemos observar no texto bíblico que trata das igrejas da ilha de Creta, Tito capítulo 1, versículo 4, 5 e 7. Por esta causa deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Tito 1 e 5. O texto da carta indica que havia graves faltas na vida individual e conjunta das igrejas de Creta, como falta de liderança espiritual, Tito 1 e 5, falsos mestres, Tito capítulo 1, versículo 10 e 11, conduta imoral entre os membros da igreja de Deus, tanto jovens quanto os velhos, Tito capítulo 2, versículo 1 a 10. Veja que havia desordem naquelas igrejas, na igreja de Creta. Por isso ele foi lá, mandou estabelecer presbíteros para que ele colocasse a igreja em ordem, né? A ilha de Creta era uma região altamente marcada pela devassidão moral e pela disseminação de muitas heresias. As igrejas ainda iniciantes corriam sério risco de serem atacadas por esses perigos morais e espirituais. Somente sob uma liderança bíblica e moral sadia, a igreja poderia resistir a esse cerco ameaçador. A maneira mais adequada de combater o erro é espalhar a verdade. A forma mais eficaz de combater os falsos mestres é multiplicar os verdadeiros líderes e mestres. Assim como a igreja de Jerusalém tinha uma pluralidade de presbíteros, Atos 11, verso 30, Paulo também constituiu presbítero nas igrejas, Atos 14, 23. Essa mesma prática foi repetida em todas as igrejas da ilha de Creta, Tito 1 e 5. Desta feita fica claro o aspecto pastoral da função de presbítero nas comunidades cristãs, nas igrejas dos primeiros séculos. Veja que na igreja do primeiro século, quem atuava na liderança local, a gente observa que era quem? Era mais os presbíteros, né? Não era pastor, era mais os presbíteros. E os discípulos se preocupavam, né, no estudo da palavra e na doutrina. Mas quem ficava à frente das igrejas locais eram os presbíteros. Por isso que Paulo
constituiu vários presbíteros para tomar conta das igrejas locais ali em Creta, porque ali havia uma devassidão moral e espiritual. E só se podia colocar aquela igreja em ordem através dos presbíteros, porque Paulo ele não ficava muitas vezes lá. Ele saía para fazer as missões, então tinha que deixar alguém lá, né, capacitado para fazer a obra de Deus. Por isso que ele constituía presbíteros e homens que idôneos, né? Homens sem nenhuma mancha, homens sem nenhuma mácula, seus filhos da mesma forma, tudo criado na palavra de Deus. Por isso que ele dizia que tem que ser dessa forma, homens idôneos, que venha para cuidar da igreja de Cristo. Terceiro subponto vai falar as qualificações. O compêndio doutrinário da igreja expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel da função de presbítero. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, versículos 6 a 9, para presbítero, assim como também em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, para o bispo, denotando o aspecto sinônico dos dois termos. A missão do presbítero é de tanta importância que o Novo Testamento dedica vários textos a respeito das qualificações que se devem exigir dos obreiros que são escolhidos para essa nobre função ministerial. Na escolha do presbítero, segundo a palavra de Deus, devem ser observadas algumas qualificações, ou com base no texto de Tito 1, de 6 a 9, que equipara o presbítero ao bispo, né? Tito 1, de 6 a 9, que vai dizer assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução. Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. As características do presbítero exagerada nesse texto tem mais a ver com a sua vida do que com o seu desempenho. A vida do líder é a vida da sua liderança. Claro, se ele não for um líder que viver dentro da palavra de Deus e não viver conforme a palavra exige, como é que ele vai liderar os outros? Como é que ele vai poder ensinar? Como é que ele vai poder doutrinar? Por isso que Paulo colocou aí, né, esses textos falando mais da vida do que do cargo. Por quê? Porque a vida dele tem que ser exemplar. A vida precede o ministério e é sua base. Veja que o retrato que Paulo traça do presbítero, Tito 1,6, ou bispo 1,7, é moldurado pela irrepreensibilidade, portanto ele precisa ser irrepreensível. John Stott corretamente disse que isso não quer dizer que os candidatos teriam de ser totalmente isentos de falhas e defeitos, pois nesse caso todos seriam desqualificados. A palavra empregada é anacletos, sem culpa, não passível de acusação, e não anônimos, sem mácula. O presbítero não pode deixar brechas no seu escudo moral. Seu ofício é público e sua reputação pública precisa ser inquestionável, né? Tem que ser inquestionável. Nosso segundo ponto vai falar a importância do presbitério. Significado do termo. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiro. No Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbitério, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja cristã. Um conselho formado por anciões da igreja cristã, quer dizer, homens experientes, né? Homens experientes. Segundo subponto vai falar a atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciões presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos capítulo 15, versículo 2, versículo 6 e versículo 9 a 11. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades,
lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Atos capítulo 16, verso 4. Veja que os presbíteros se reuniram no Conselho de Jerusalém e eles mesmos depois foram espalhando, né, entregando nas igrejas o que foi debatido e qual foi a resolução a respeito daquele debate. Veja que foram os presbíteros que foram entregar. Saíram e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos. Veja que eles se debateram entre os apóstolos e os presbíteros mesmo foram entregar os decretos que foram estabelecidos. Por isso que diz a função do presbitério. Terceiro, a valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois, desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamentado na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiro. Atos capítulo 20, verso 17 ao 37, Efésios capítulo 4, verso 11 e 1 Pedro 5, 1. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Veja que há uma grande importância, né, a respeito do presbítero, porque ele é um homem da palavra e tem que estar sempre envolvido nos conselhos da igreja, mesmo tendo um pastor titular, mas o presbítero está ali para auxiliar o pastor, né? Em todas aquelas, as devidas coisas que vão aparecendo no decorrer da igreja. Ele está ali, que ele é homem da palavra, né? E desde os primórdios da igreja que os presbíteros têm se reunido junto com os pastores para resolver os problemas da igreja local. E é isso que tem que valorizar, né? Porque é uma coisa que já vem acontecendo há muitos, desde o início da igreja. E o terceiro ponto vai falar os deveres do presbitério. Primeiro subponto, apacentar a igreja. Apacentar a igreja. O apóstolo Pedro, para colocar-se na mesma posição dos presbíteros das igrejas dispersas, dá a eles uma ordem expressa: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. 1 de Pedro capítulo 5, verso 2, a parte A. Com respeito ao apacentamento do rebanho, Pedro dá 3 orientações práticas. Primeiro, não por força, mas voluntariamente. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2, a parte A. O presbítero é um pastor de ovelhas e a igreja é o rebanho de Deus. O presbítero não é o dono do rebanho, né? Ele não é o dono do rebanho. Deus nunca passou aos presbíteros ou pastores o direito de posse das ovelhas. Cabe ao presbítero alimentar, proteger e conduzir as ovelhas de Deus. Pedro diz que a liderança da igreja não é algo imposto pela coerção, mas algo voluntário. Há muitos pastores que apacentam a si mesmos em vez de cuidarem do rebanho. Buscam as benesses do ministério em vez de se gastarem pelo ministério. 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Buscam glória para si em vez de conhecerem o estado do seu rebanho. O profeta Ezequiel denunciou os pastores que apacentavam a si mesmos e comiam as carnes das ovelhas, vestindo de sua lã em vez de alimentar as ovelhas. Pastores que não fortaleciam as ovelhas fracas nem curavam as doentes. Pastores que não iam buscar as ovelhas desgarradas nem procuravam as perdidas. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 a 4. E é isso que muitas vezes acontece. Pastores mercenários, que não estão nem aí para as ovelhas, estão preocupados só com a lã, só com a gordura, em vez de se preocupar de como estão as ovelhas. Ele não se preocupa com isso. Outro ponto ele vai dizer, nem por topo e ganância, mas de ânimo pronto. Tiago capítulo 5, versículo 2, a parte B. Na igreja do primeiro século havia exploradores itinerantes que saíam percorrendo as igrejas buscando os bens dos cristãos, em vez de cuidar do povo. Daí esta exortação de Pedro. Paulo também denunciou essa prática e dá o seu exemplo. Atos capítulo 20, versículo 33, 1 Coríntios 9, verso 12,
2 Coríntios 12, verso 14, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Né? A gente sabe que ainda hoje, da mesma forma, ainda existem ainda pastores itinerantes, pessoas que vão ali às igrejas só para querer tirar algo das ovelhas. E ele não tem cuidado com ovelha nenhuma, está preocupado só com ele mesmo. A liderança da igreja não é uma posição de privilégio, mas de serviço. O presbitério deve visar a glória de Deus e o bem das ovelhas de Cristo, em vez de fazer a obra visando o lucro. A igreja não é uma empresa cuja finalidade é o enriquecimento de seus líderes. A recompensa financeira jamais deve ser a motivação para alguém exercer o pastorado. Um espírito mercenário é incompatível com o exercício desse nobre ofício. Embora a gente sabe que hoje, na atualidade, muitos estão aí querendo ser pastor, querendo tomar conta de igreja só para ter privilégios. Né? Ele não está preocupado com ninguém, está preocupado só em ter privilégio que o cargo oferece a ele. Ele não está preocupado com as ovelhas. Por isso que temos que ter o máximo de cuidado. A palavra de Deus é meriendamente clara em dizer que é dever da igreja pagar ao pastor o seu salário. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 e verso 14, 2 Coríntios 11, verso 8 e 9, 2 Coríntios 12 e 13, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. Porém, aqueles que entram no ministério visando lucro, movido por sorte da ganância, cometem um horrendo erro. Paulo é categórico em dizer que o presbítero não deve ser avarento. 1 Timóteo capítulo 3, verso 3. Nem cobiçoso de torpe ganância. Tito 1 e 7. O líder do rebanho não deve envolver-se com negócios deste mundo para ganhar dinheiro, ainda que legítimos, se esse negócio o desviam de dedicação exclusiva ao ministério. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Ele não deve se envolver com coisas desse mundo, quando as coisas do mundo estão tirando o foco dele daquilo que ele foi chamado, que é para tomar conta de ovelha. Paulo deixa bem claro isso. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Outro ponto ele vai dizer, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Né? Servindo de rebanho. 1 de Pedro capítulo 5, verso 3. Os presbíteros recebem autoridade diretamente do Supremo Pastor. 1 de Pedro 5 e 4. Por meio do Espírito Santo. Atos 2, 20, verso 28. Porém não deve fazer mau uso dessa autoridade. O presbítero deve ser um exemplo para a igreja e não um ditador na igreja. Deve andar na frente do rebanho como paradigma e não atrás do rebanho para fustigá-lo e ameaçá-lo. Jesus ensinou que liderança é serviço, sendo ele o mestre e o Senhor. Usou a bacia e a toalha como emblemas de seu reino. João 13, verso 4 e verso 5. Na igreja de Deus, ser grande é ser servo de todos. Não há espaço na igreja de Deus para um líder déspota e ditador. O papel do líder não é dominar o povo de Deus como rigor desmensurado, mas ser exemplo. Ele tem que ser exemplo. Né? Hoje está faltando muitos exemplos. Tem muitos exemplos ainda a ser seguidos, mas tem outros também que não tem exemplo para nada. Nosso segundo subponto vai falar liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação, o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para estas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus, 1 Timóteo capítulo 3, verso 5. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 4. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido, Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28, Marcos 10, Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45. Com o objetivo de exercer competentemente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a exercer exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Nosso terceiro subponto, ungir os enfermos. Chame alguém entre vós. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago capítulo 5, verso 14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber a oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender a essas demandas. Então, se tem alguém do enfermo, fale com o presbítero para ele lá ungir e, se for possível,
dá até uma palavra pastoral ao que está enfermo. Para concluir, vai dizer assim para nós: diante de tudo que falamos aqui, de forma sucinta, percebe-se o quanto é importante a função dos presbíteros na Igreja do Senhor. Eles sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Para enfatizar o elevado grau de importância do presbítero no Novo Testamento, a referência a presbíteros sempre é feita no plural: presbíteros, bispos ou anciões, dando a entender que, em geral, o presbítero não agia isoladamente, mas como um corpo de ministros ou de líderes que cuidava da igreja local. Não é mencionada uma só igreja onde houvesse apenas um presbítero, por isso sempre são citados no plural: Atos 11, verso 30, Atos 15, versículo 2 e 4 e o versículo 6, Atos 20, versículo 17, Tiago 5 e 14, 1 Pedro 5 e 1. As igrejas, na atualidade, principalmente na Assembleia de Deus, precisam ter uma cosmovisão mais respeitosa com relação a esses valorosos obreiros, dar mais valor aos presbíteros da igreja ou dar mais valor aos anciões. É isso que a Assembleia de Deus deve fazer. Porque tem muitos obreiros bons aí, tem muitos presbíteros bons que têm capacidade de ensinar, de doutrinar e muitas vezes não são valorizados. Amém?